Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus nos abençoe, que Ele possa estar sempre conosco, nos amparando, nos fortalecendo nesse caminhar, nessa longa estrada da vida, nessa busca constante de alavancarmos o nosso processo evolutivo para alçarmos as zonas mais superiores vibracionais do amor, da fraternidade, da caridade. Jesus continuava a sua tarefa de pregar o amor em toda a Palestina, Galileia, Samaria, Judeia, além das fronteiras da Decápole. Ele levava a palavra de Deus, buscando levar para as criaturas a edificação do reino de Deus no próprio coração. Jesus sempre foi um mestre, um pedagogo ímpar. Ele utilizava das parábolas para nos ensinar e continuar nos ensinando a beleza do reino de Deus e a maravilha que se torna o coração daquele que ama com toda a sublimidade possível. E, como sempre, cercado pela multidão, à beira do lago, uma multidão muito grande, tão grande que ele teve que subir num barco e ficar na beira do lago, sentando-se naquele barco para pregar o evangelho para as criaturas. E ali ele contou uma parábola muito interessante que nós desejamos hoje conversar aqui com vocês. A parábola do semeador. E ele conta que o semeador saiu a semear. Ou seja, o semeador estava fazendo aquilo que era para ser feito. Porque muitas vezes nós temos uma tarefa e fazemos outra coisa. Desviamos da rota, dos objetivos de nossa vida. Mas Jesus disse que aquele semeador saiu a semear, fazendo o seu trabalho, e que parte da semente caiu na beira do caminho, na estrada. E as aves que passavam viram, desceram e comeram aquelas sementes. Outras sementes caíram entre as pedras. Tinha um pouco de terra. Elas conseguiram germinar rápido a terra rasa, mas quando o sol bateu, as raízes não tinham profundidades e a plantinha secou por causa do sol. Outras sementes caíram entre espinhos. A terra era até boa. A semente germinou, cresceu, mas juntamente com a planta cresceram os espinhos e sufocaram aquela plantinha tenra e ela morreu. Mas partes da semente caiu em terra boa, que germinou, cresceu, floresceu, frutificou, dando 100, 70 a 30 por 1. Ou seja, se multiplicou. A planta, além de produzir os frutos, produzia também a sombra para os viajantes do caminho. Jesus conta essa parábola e os discípulos ficam intrigados. O que Jesus quis dizer com tudo isso? O semeador saiu a semear. Jesus era o semeador. Esse semeador que saiu a semear as sementes, as palavras de Deus, as sementes, o evangelho, as sementes, o conhecimento da verdade. E o terreno, o nosso coração. Então Jesus saiu semeando as sementes da verdade, do evangelho, das leis de Deus, nos corações
dos homens. E como estavam os corações? Cada situação que Jesus conta é justamente um estado da criatura humana que recebe essa mensagem. Não é interessante isso? Aquelas sementes que caíram no caminho, que as aves desceram e comeram, é aquele terreno do coração daquelas pessoas que ouvem a palavra, ouvem a verdade, mas não compreendem. São as pessoas que vivem no mundo e vão levando a vida, empurrando com a barriga. Ouvem aqui e ali as verdades do Evangelho, as verdades das leis divinas, mas não conseguem compreender. É tomado delas tudo isso, porque não consegue ficar. É como os pássaros que passaram e comeram essas sementes. Elas tiveram contato com as sementes, mas não entenderam. O terreno do coração está como aquele caminho, aquela estrada. E aquelas sementes que caíram entre as pedras? Que terreno de coração é esse? É aqueles que ouvem a palavra e recebem a palavra com alegria, até. Mas quando começam as perseguições, quando começam as críticas, quando começam a maledicência, essas pessoas não tinham raiz profunda na fé, na compreensão. Lembra que as sementes entre as pedras não tinham raiz profunda e quando o sol bateu, por causa das raízes rasas, superficiais, elas secaram? São essas pessoas que brotam, sentem a alegria do conhecimento do Evangelho, do encontro com a verdade, mas quando se batem com as perseguições, com as críticas, abandonam, vão embora. E os espinhos? Que terreno é esse do coração cheio de espinho? São aqueles que ouvem a palavra com alegria, as raízes até se aprofundam um pouco, mas o que acontece quando surgem os cuidados do mundo, os prazeres mais materiais dos instintos, os arrastamentos, a fascinação das riquezas, são esses espinhos que sufocam. Essas pessoas tinham até uma terra boa no coração. As raízes estavam lá profundas até. Mas o que veio de fora, do mundo de relação, sufocou tudo aquilo que poderia ser uma produção maravilhosa. Quantos de nós não faz isso? Quantas pessoas a gente encontra que teve um começo maravilhoso dentro do Evangelho e de repente se desviam, desaparecem? Quantas pessoas? É verdade. Sufocadas pelos espinhos do mundo. E aquela planta que poderia produzir tanto, morre. Para uma nova oportunidade no futuro. Mas o semeador é persistente. O semeador ama e joga as sementes em terra boa. São aquelas pessoas que ouvem, recebem com alegria, têm as raízes profundas para tirar os nutrientes, para produzir a seiva, para florescer, produzir frutos de vida eterna. Alimentar os outros irmãos com seus frutos saborosos, produzir a sombra para os cansados do caminho, balançar os seus galhos para que o vento e a brisa possam refazer os viajantes cansados da jornada. Há uma pergunta que não quer calar, meus irmãos. Como está o terreno do nosso coração?
Está como a estrada em que os pássaros descem e levam as sementes. Está entre as pedras, em que a semente até brota, mas não tem raiz profunda e o sol queima. Está entre os espinhos que crescem junto com o broto e o sufocam, mesmo ele tendo raízes um pouco profundas. Ou o nosso coração é uma terra boa, onde a semente vai germinar, vai brotar, a planta vai crescer, vai florescer e produzir frutos. Essa é uma pergunta que eu não posso responder, porque ela é individual, ela é intransferível. Cada um de nós tem que se perguntar e responder a si mesmo. Quando o terreno é muito árido, muito endurecido, a charrua crava e sai rasgando esse terreno, para que ele possa ser adubado, para que ele possa ser molhado e possa se transformar num terreno propício à semeadura. E muitas vezes, quando o nosso coração está dessa forma, a charrua tem nome: dor. A dor que por nós ainda não é entendida. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no tópico a paciência, que o Espírito amigo diz: a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. A gente pensa, mas como é que pode a dor ser uma bênção? Porque ela sinaliza, ela desperta, ela sacode, ela nos faz acordar para o significado da vida, da existência. Ela abre as covas no nosso coração para que as sementes possam ser jogadas pelo grande semeador, que é Jesus, e possa germinar, crescer, florescer e produzir frutos. Que o semeador divino esteja conosco. Que possamos meditar um pouco sobre a parábola do semeador. Que possamos mergulhar em nós mesmos para perescrutar, observar como se encontra o terreno do nosso coração. Tirar as ervas daninhas, tirar os entulhos, os pedregulhos, os espinhos, preparar a terra com amor para que a semente do Evangelho possa em nós florescer e possamos aos poucos fazer com que o verbo esteja em sintonia com as ações, que o sentimento esteja dentro dos nossos corações, envolvendo-nos e levando-nos a práticas de caridade. Porque a caridade é o amor em ação. E o amor é o combustível da caridade. Que possamos então estudar, reler, meditar sobre a parábola do semeador e identificar em que nível se encontra o estado do terreno dos nossos corações. Que Jesus nos abençoe. Um beijo na alma e até o nosso próximo encontro com Jesus no canal Caminho Luminoso. Muita paz.